Olá, queridos caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, para darmos sequência a essa série de reflexões dentro do programa Oração de Cada Dia, sobre o que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus. Amanhã será o último vídeo de reflexões a esse respeito. E no dia 24, pela manhã, faremos então o encerramento, tá bom? Ontem eu gravei um vídeo falando a respeito do domínio de si mesmo, da importância de que pouco a pouco a gente vá ganhando essa capacidade de nos controlar, de dominar a gente mesmo, ou seja, de conter os impulsos que acontecem para o lado de dentro, que querem agir contra a nossa razão, contra a nossa consciência, contra a nossa fé, contra aquilo que estamos construindo de forma consciente na vida, ao mesmo tempo que precisamos nos controlar em relação a tudo o que simboliza descontrole, excesso, violência, intensidade desproporcional, tudo aquilo que de fato pode nos tirar do protagonismo da nossa história. Então, se você não assistiu esse vídeo, vai aparecer um card aqui em cima, você pode clicar, assista primeiro, depois venha para cá, se você assim desejar, tá bom? Vocês que assistiram o vídeo de ontem, mandaram algumas mensagens aqui. A dona Luzinete falou assim: é muito difícil dialogar com pessoas descontroladas, eu não consigo. Eu também não, dona Luzinete. Pessoas descontroladas não dialogam, elas gritam, elas querem se impor sobre os outros, elas querem humilhar o outro com determinadas argumentações. Pessoas descontroladas, elas não sabem ouvir, elas só sabem falar. Então, o diálogo fica impossível nesses casos. E é importantíssimo a gente se enxergar nesse processo, né? Quer dizer, será que eu tenho realmente uma prontidão para ouvir e uma postura tardia no falar? Sejam prontos para ouvir, mas tardios no falar. A gente tem essa postura, a gente tem esse domínio, ou como o apóstolo Tiago falou, que a língua, né, é um fogo que é capaz de incendiar florestas, é capaz de provocar todo tipo de caos sobre a vida das pessoas. E quem é capaz de dominar sua própria boca é capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, é um grande desafio, nós estamos diante de um grande desafio. Por isso, a minha oração hoje é para que a gente continue nessa caminhada, crescendo pouco a pouco, nessas coisas que precisam nascer em nós, crescer em nós e ganhar proporções cada vez maiores dentro de nós. Que Deus nos dê graça e que a gente consiga ir se apropriando dessas realidades pouco a pouco, tá bom? A Graça disse assim: maravilha, só não faço comentário sobre o vídeo porque eu deixo meu like e coração antes de ver o vídeo. Fique à vontade, Graça, faça como você achar melhor, tá bom? Um beijo para vocês que comentaram aí, que deixaram a sua curtida. E vamos lá então para a nossa oração de cada dia de hoje. Lembrando, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ative os sininhos das notificações e deixe o seu comentário. Vai ser uma alegria para mim amanhã poder ler aquilo que você escreveu. Tá bom? Bora lá então. Tá aí para vocês, Natal Todo Dia, do Roupa Nova. Que música linda, que música maravilhosa, que coisa boa. Que bom se o Natal se transformar em uma realidade que acontece todo dia. Não apenas a comemoração de Jesus nascendo na história, mas Jesus nascendo em nós, como temos conversado aqui toda manhã, de segunda a sexta-feira. Queridos amigos,
O que é que precisa nascer em nós a partir de Jesus? Essa tem sido a nossa pergunta todos os dias. Porque a gente está tão acostumado, de certa maneira, a identificar o que precisa mudar no mundo, não é verdade? A gente sabe dizer e tem opiniões a respeito disso quase que o tempo todo. O que é que precisa mudar nas pessoas? O que é que precisa mudar nas empresas? O que é que precisa mudar no país? O que é que precisa mudar na política? O que é que o meu time de futebol precisa mudar para poder ganhar o título do Brasileirão? O que é que as pessoas ao meu redor, a minha esposa, alguém pode dizer, o que é que o meu marido precisa mudar para que as coisas sejam melhores? O que é que os meus filhos precisam mudar para que eles de fato possam ser fiéis àquilo que eles receberam como educação? Enfim, a gente tem muito esse costume de olhar ao nosso redor e identificar exatamente o que é que precisa nascer nos outros. E nós temos dedicado tempo aqui, já mais de 10 programas, identificando o que é que precisa nascer em mim, em nós. O que é que precisa nascer em mim nesse Natal? Jesus, quando habita o nosso interior, ele habita e faz nascer dentro de nós coisas lindas. E já falamos aqui por muitos assuntos extremamente relevantes. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que precisa nascer em nós uma oração que seja fruto do amor. Precisa nascer em nós orações que são frutos do amor. Nessa coisa do olhar individualista, às vezes a gente carrega esse olhar individualista muito para a nossa experiência da oração. Nós somos bastante egoístas, isso não é novidade para ninguém. Temos pouco senso de coletividade, como falamos ontem no programa Papo do Caminho. Temos extrema dificuldade de lidar com assuntos gerais, porque em geral nós pensamos no nosso bem-estar, na nossa própria felicidade. Em geral, nós somos pessoas que estão focadas em atender às próprias demandas, às próprias necessidades. Por isso que a maior parte das coisas que a gente faz é em favor disso. É para nos sentir bem, é para estarmos felizes, para promover alegria dentro de nós e assim por diante. E em certa medida está tudo certo, não tem nenhum problema, a gente precisa pensar na gente mesmo, nós precisamos cuidar bem de nós mesmos. Mas em contrapartida, às vezes a gente exagera nesse cuidado pessoal. A gente transforma o ego, que é uma coisa boa, porque o ego sou eu, é a minha identidade, transforma esse negócio no egoísmo, que é a doença do ego, é a superlativização do ego. É o ego elevado à máxima potência. E esse ego, então, se transforma em um ego vaidoso. Um eu extremamente egoísta é um eu narcisista, é um eu que só pensa em si. É um eu que quer se sobressair sobre os outros. É um eu que quer humilhar os outros. É um eu que quer se sentir acima dos outros, superior aos outros. E esse ego que se transforma num egoísmo nos coloca em estado de competitividade. De tal maneira que eu até consigo lidar com o outro, mas quando o outro está numa situação melhor do que eu já me sinto afetado, eu já me sinto
menosprezado, eu já me sinto menor, isso me coloca num estado de competitividade, eu quero ganhar do outro, eu quero de alguma forma estar na frente do outro. E isso é caótico para a nossa alma. As grandes perdas da humanidade se dão justamente por causa do egoísmo, desse estado de competição. O mercado de trabalho é extremamente competitivo. Em alguma medida isso deve acontecer, claro. Afinal de contas, existem pessoas se preparando melhor para o mercado de trabalho, existem pessoas com capacidades mais aprimoradas, fruto do esforço, do empenho de cada um. Mas existe também a realidade de que, cooperando, a gente chega mais longe. Estando juntos, trabalhando na direção do melhor, a gente vai muito mais longe. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém. A gente pode promover as pessoas. A gente pode ajudar as pessoas. E quando a gente passa a pensar com esse coração, de que pode haver cooperação, de que ajudar o outro não nos diminui, a gente passa a viver num outro tipo de mentalidade. Então você não precisa competir com ninguém, você não compete com seus irmãos, você não compete com seus colegas de trabalho, você não compete com os alunos que estão na mesma sala que você. Você não compete entre marido e mulher. Olha que desastre é um casamento que vive em estado de competição. Quem é que manda mais? Quem é que manda menos? Quem é que tem mais dinheiro? Quem é que tem menos dinheiro? Olha as competições malucas que a gente vai criando na vida, que vai sendo alimento para esse egoísmo que já nos habita. Esse estado de competição, deixa eu ver quem faz a viagem mais bonita, mais legal, mais bacana, quem é que tem a experiência mais bacana, quem é que tem o carro mais bacana, quem é que tem a casa mais bonita. Esse negócio de competitividade nos afasta daquilo que Jesus nos propõe como vida. Porque em Jesus somos cooperadores uns dos outros. Então essa é uma notícia que a gente sempre precisa lembrar dela. Não dá para a gente viver em estado de competição e ser seguidor de Jesus. Não dá. Não dá para a gente querer puxar o tapete dos outros e ser discípulo de Jesus. É incompatível. É como água e óleo. Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como a gente enxergar o nosso próximo como nosso adversário e a gente ainda assim querer conhecer o que Jesus está querendo da gente. Nós temos que, de fato, relativizar o nosso egoísmo, lutar contra ele veementemente, para que alguma coisa boa da graça de Deus surja em nós. Porque, afinal de contas, se Jesus operasse nessa mesma lógica, ainda estaríamos mortos em nossos pecados e delitos. Se é para viver em competição, então o que Jesus fez na cruz do Calvário seria invalidado. Jesus é a expressão mais plena possível do altruísmo, do verdadeiro amor, que não enxerga o outro como competidor, mas enxerga o outro como um irmão, como um semelhante, ao ponto de sofrer por ele, morrer por ele, se sacrificar por ele. E daí entra aquilo que eu gostaria de dizer hoje e trazer essa reflexão para vocês. O que é que precisa nascer em nós? Precisa nascer em nós uma oração que não seja egoísta e que seja fruto do amor. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus sobre como eles deveriam orar. Jesus então ensinou seus discípulos a orarem com aquelas palavras que são conhecidas no mundo inteiro.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que essa oração está tão enraizada dentro de nós como memória, como decoreba, vamos dizer assim, que a gente não se dá conta dos conteúdos que ela traz. E uma das coisas mais lindas que a oração do Pai Nosso traz não é propriamente dito o seu conteúdo, que é maravilhoso, o conteúdo pelo qual devemos orar. Orar pelo pão de cada dia, orar pelo perdão, pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. Todas essas coisas são lindas, maravilhosas, dignas de muita reflexão. Mas para mim, o mais bonito da oração do Pai Nosso é uma pequena palavrinha que está presente quase que o tempo inteiro. E a palavrinha é nos. Perdoai-nos. Ou em outras traduções, perdoai as nossas ofensas. Pai nosso que está nos céus. O pão de cada dia nos dê hoje. Essa é a oração do amor. A oração do amor é uma oração que, embora você esteja se apresentando diante de Deus para orar, você traz consigo as pessoas, porque você as ama, porque você não está competindo com elas. Você traz a sua família, os seus amigos, as pessoas ao seu redor, você traz todos eles com você na oração e diz: Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos presenteie com o pão, nos dê força para encarar as nossas provações e as nossas tentações. Isso é oração que é fruto do amor. Quando a gente se coloca diante de Deus em favor de outras pessoas, não tenha dúvidas que Deus cuida das suas necessidades. Que talvez apareça na sua ideia assim: mas e quem é que vai orar por mim? Se eu não ficar ali pedindo por minha vida, especificamente, quem é que vai orar por mim? Eu gosto muito do que Jesus falou depois que ele ensinou os discípulos a orarem. Jesus disse assim: portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus. Busquem ser habitados pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão, pela inclusão. Sejam seres humanos que agregam, que estão próximos de pessoas, que chamam as pessoas para junto de si para abençoá-las. Busquem em primeiro lugar esse movimento de amor tão nobre e permita que as demais coisas sejam acrescentadas pelo Pai, o Pai que cuida de nós, o Pai que sabe das nossas necessidades. Eu não estou dizendo aqui com isso que seja errado orar por nós mesmos, tá bom? Como eu disse, orar por nós mesmos, querer o nosso bem, cuidar da nossa própria vida, enfim, expressar esse amor próprio é bom, é digno, tem o seu lugar, tem o seu momento, tem o seu espaço na nossa vida. Mas precisa nascer em nós também uma oração que é fruto do amor pelo próximo. Porque senão a gente só vai pensar na nossa mesa. Porque senão a gente só vai pensar em pagar as nossas próprias contas.
Porque senão a gente vai adquirindo na vida aquela postura assim: ah, eu trabalho tão duro para ajudar, para pagar as minhas contas. Se o outro não está conseguindo pagar as contas dele, o problema é dele, é porque ele não está trabalhando muito. É porque ele não está se esforçando. E começa a crescer esse negócio dentro de nós, esse julgamento precipitado, que muitas vezes é a nossa forma de disfarçar e de fugir do amor. Às vezes é apenas um mecanismo para a gente se esquivar do amor. Se a minha conta tá paga, se a minha mesa está farta, acabo me sentindo bem, feliz e satisfeito com isso. Mas e a mesa do vizinho? E a mesa das pessoas ao nosso redor? E a mesa dessas pessoas? Como é que está? Tem um lugar no nosso coração para essas pessoas? Tem uma cadeira disponível para uma dessas pessoas? Eu sei que a gente não pode resolver o problema do mundo inteiro, mas a gente não pode ajudar a resolver o problema de algumas pessoas? Eu sei que a gente não tem comida para alimentar o mundo inteiro, não temos recursos para pagar todas as contas do mundo. Mas será que a gente não tem dinheiro suficiente para pagar uma água, uma luz do nosso vizinho que está precisando de ajuda? Será que a gente não pode dedicar alguns minutos do nosso dia a orar por necessidades que não sejam as nossas? Será que não tem como a gente incluir um pouquinho mais as pessoas ao nosso redor como nossos irmãos de caminhada, a fim de que elas tenham um espaço especial no nosso coração? Precisa nascer em nós essa dimensão. Porque senão já a nossa vida, que está passando muito rápido, vai se esvair, vai se deteriorar. E a única coisa que construímos na existência foi um castelo para a gente viver nele de forma solitária. Se levarmos esse pensamento do egoísmo até as últimas consequências, morreremos sozinhos, cuja construção de vida foi uma construção pobre, individualista, narcisista, extremamente apaixonada por si mesmo. Queridos, em Jesus, esse egoísmo vai sendo quebrado, estilhaçado em muitas partes. Se a gente permitir que realmente Jesus nasça dentro de nós e passe a produzir os seus frutos dentro de nós, os nossos olhos vão passar a enxergar para além de nós mesmos. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Qual era a história? Um homem estava numa determinada estrada, ele é surpreendido por assaltantes que batem nele até deixá-lo quase morto, ele é roubado, ele é deixado naquele lugar praticamente nu, cheio de feridas, desmaiado, está nessa condição. Passou um sacerdote, nem olhou para ele, nem o percebeu ali, ou se percebeu, essa percepção não teve valor algum porque ele continuou o seu caminho. Passou um levita, que também era alguém muito religioso, olhou para aquela condição e continuou o seu caminho. E vinha passando por ali um samaritano, alguém bastante desprezado naquele lugar, tido como um homem e uma mulher que não conhecia a Deus e que não estava no caminho de Deus, mas esse homem percebe esse outro caído à beira do caminho. E ele se importa com esse homem.
E ele pega esse homem, coloca no seu animal de transporte, leva ele até uma hospedaria, paga o tratamento desse homem para que ele recuperasse a sua saúde, para que ele não viesse a morrer. E Jesus usa isso como exemplo, dizendo para nós: vai e faça o mesmo. O sacerdote, ele estava pensando apenas em si mesmo. Quem tem esse costume de pensar apenas em si mesmo não tem tempo para os outros. Tem tempo para os outros. Quem só pensa em si mesmo não tem tempo, não tem energia, não tem nunca dinheiro disponível para ninguém. Quem tem um olhar focado no próprio umbigo não enxerga as necessidades do outro. É assim que acontece. Não tem jeito. Quem está extremamente focado no seu bem-estar, na sua felicidade pessoal, não tem tempo para contribuir com a felicidade do outro. Me perdoem os coaches, me perdoem os grandes palestrantes que estimulam a competitividade entre as pessoas. Mas é assim que é. Jesus louvou a atitude daquele que tinha um olhar amplo. Alguém que, apesar de estar em viagem de trabalho, arrumou um jeito de fazer uma parada estratégica para deixar aquele homem na hospedaria para ser tratado pelos médicos. Porque é assim. Quando o outro se transforma na nossa prioridade, a gente arruma tempo, gente. Sabe essa história que a gente sempre utiliza para dizer: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para uma boa leitura. Eu não tenho tempo para visitar um asilo. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo o que os outros estão dizendo. Eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. A gente tem. A gente acha tempo quando nos convém. A gente encontra formas de fazer quando aquilo, de fato, se tornou uma prioridade para nós. O que é que precisa nascer em nós, então? Precisa nascer em nós uma oração e uma ação que seja fruto do amor. Todos os dias eu estou tentando cultivar isso aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Todos os dias nós estamos orando pelas necessidades uns dos outros, como uma forma de treinar o meu próprio coração a perceber a necessidade do outro. Treinando o meu coração para perceber que o outro também sofre, que o outro também sangra, que o outro também chora, e que eu preciso carregar o outro no meu coração como parte da minha jornada de vida. Eu não posso caminhar sozinho, como se o outro não me importasse. Eu sou um caminhante aprendiz que não caminha sozinho, jamais. Existem dimensões da caminhada que são individuais. Eu tenho que lidar com aquilo com a força que tenho. Mas isso não quer dizer que eu esteja sozinho. Isso não quer dizer que eu esteja focado apenas na minha própria necessidade. Faz sentido para você essa reflexão? Faz sentido para você? Você enxerga dentro de si a necessidade de haver uma oração e uma ação que seja fruto do amor? Você consegue olhar para si mesmo e perceber que a competição precisa ter menos lugar, que o egoísmo precisa diminuir o seu espaço e que precisa nascer dentro de você uma oração e uma ação que seja amorosa para quem quer que seja ao seu redor que precisa de ajuda? Se faz sentido para você, se tem a ver com você do jeito que tem a ver comigo, então eu convido você a orar. A orar. E a orar por pessoas. A orar por necessidades
Hoje pela manhã eu recebi aqui pedidos de oração de pessoas que disseram assim, por exemplo, para mim: ore por mim, eu estou muito mal com uma depressão que eu estou passando. Eu preciso de socorro. Isso tem a ver comigo, tem a ver com a gente. Eu recebi pedido de oração, por exemplo, de pessoas que estão internadas com Covid. Eu não estou internado. Não tem ninguém da minha família que está internado. Mas isso significa que a necessidade dessa pessoa não tem a ver comigo? Só porque o cara que está caído à beira do caminho não é meu parente, quer dizer que ele não tem nada a ver comigo? Eu recebi aqui um pedido de oração de uma pessoa que diz: eu estou tendo uma dor muito forte na coluna, o que tem dificultado em muito o exercício do meu trabalho. A dor na coluna dessa pessoa não tem nada a ver comigo só porque não está doendo em mim? Precisa nascer dentro de mim uma oração e uma ação que seja fruto do amor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti nessa manhã, mais uma vez, como temos feito durante toda a semana, tentando compreender o que precisa nascer dentro de nós, o que precisa começar a tomar espaços dentro da nossa interioridade e para o lado de fora também. E nesse sentido, a minha oração hoje vai contra toda a nossa cultura de competição e individualismo. A minha oração nessa manhã vai contra todos os meus impulsos, instintos, que na grande maioria das vezes me conduzem a fazer o que seja bom para mim e nada mais. De tal maneira que eu sou capaz de fazer as maiores atrocidades para me defender. Sou capaz de manifestar violência se isso vai trazer algum tipo de bem a mim mesmo. Mas são esses mecanismos interiores que precisam mudar. A minha maneira de lidar com eles precisa mudar. De tal maneira que haja amor em mim, mesmo nas piores situações. Ou como Jesus nos ensinou, que haja amor, misericórdia e graça mesmo quando a gente está sendo crucificado. Que haja desejo de ajudar o outro ainda que a gente esteja pregado numa cruz. E ainda assim a gente é capaz de olhar para o lado, perdoar o ladrão que está do nosso lado e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De Jesus a gente recebe uma dose cavalar de altruísmo, de amor e de graça pelas pessoas ao nosso redor. A partir de Jesus a gente aprende que o outro é nosso irmão. E isso muda toda a perspectiva da vida. Por favor, Senhor, instala essa consciência em nós. Instala essa vontade dentro de nós, a fim de que esse Natal de 2020 não seja o meu Natal, mas seja o nosso. Que a Tua graça não esteja sobre a minha vida, esteja sobre a nossa vida. Que o pronome eu seja diariamente substituído por nós, na oração e na prática da vida.
Que a gente aprenda a orar pelo Pai que é nosso e não apenas ao Pai que é meu. A pedir pelo perdão dos nossos pecados. Porque o meu irmão também é digno de perdão, também precisa receber dessa misericórdia. Eu não posso ser perdoado sozinho, ele também precisa ser perdoado e nós precisamos desfrutar juntos desse perdão. Oramos pelo pão nosso de cada dia, porque de que adianta eu ter uma fartura dentro da minha casa e o meu irmão aqui do lado passar fome? De que adianta eu estar cheio de alegria e o outro angustiado em depressão? Por isso, Senhor, dá a nós o pão de cada dia hoje. Perdoe as nossas ofensas. E não nos deixe cair em tentação. A nossa oração é para que nós não caiamos em tentação, mas que o outro também não caia em tentação. Porque se eu cair em tentação, eu vou promover todo tipo de mal dentro de mim e fora de mim. E se o outro cair em tentação, ele será atingido por essa queda e eu também. Portanto, esse senso de humanidade, de globalidade, de universalidade, esse senso coletivo vai se instalando em cada um de nós, nos fazendo perceber que a gente afeta o outro afeta a gente. Portanto, se tudo ir bem com o outro, eu também vou ficando bem. Se tudo for bem comigo, o outro também vai ficando, porque a gente troca, a gente se abençoa, a gente se promove, a gente coopera um com o outro e a gente cresce uns com os outros. Essa é a minha oração nesse dia, Senhor. Faz crescer dentro de mim essa consciência, essa oração amorosa e essa ação amorosa. Eu peço por essa pessoa querida que está com fortes dores na coluna, como quem estivesse sentindo a própria dor no meu próprio corpo. Eu peço ao Senhor que cure essa coluna, que dê a ela a graça de encontrar bons médicos, um bom diagnóstico, um bom remédio para a sua própria necessidade, Senhor. Porque eu consigo imaginar o sofrimento de alguém que quer trabalhar, mas se sente travado por causa da sua coluna. Eu oro também pela Dafine, pela Dorinha, pela Dona Cândida, pela Sayonara, pela Ângela, pela Fernanda, pelo esposo da Luciana, pelos amigos da Cris, lá do Rio de Janeiro, como se fossem meus próprios amigos, como se fosse gente da minha casa. Oro por eles. Porque embora eu não conheça nem mesmo o rosto dessas pessoas, eu sei que eles são tão amados por Ti quanto sou amado. Eu sei que o Senhor quer o bem deles tanto quanto o Senhor quer o meu bem. E eu sei que se eles estiverem bem, vivendo bem suas vidas, lá no Rio de Janeiro, isso reverbera por toda a terra, ao redor deles. E isso vai produzindo frutos que talvez a gente aqui de Presidente Prudente não consiga perceber. Mas sim, há uma alteração no universo a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. A física quântica está aí para comprovar essas coisas. Dê graça a essas pessoas. Dê graça a Fernanda, que está apresentando cada vez mais os sintomas da Covid. Abençoe o esposo da Luciana, que está internado com Covid. Eu não estou com Covid, mas é como se eu estivesse. Por isso, Senhor, eu oro com toda intensidade, com todo o meu carinho por essas pessoas. Dê graça a cada uma delas. Oro por elas e por nós. Em nome de Jesus. E agradeço ao Senhor pelas boas notícias,
Como a notícia, por exemplo, de que ontem a Fatinha retornou para casa, depois de 93 dias internadas. Agora as feridas que restaram nas costas será tratada em casa e ela vai passar o Natal em família. Quanto tempo a gente orou aqui pela Fatinha? Quantos dias a gente citou aqui o nome dela por causa do amor da Cris pela vida dela? E hoje a gente tem a boa notícia de que depois de 93 dias internadas, ela tem a alegria de sair daquele quarto de hospital e voltar para dentro da sua casa. Nós celebramos essa alegria como sendo a nossa alegria, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida dela. Muito obrigado pelo que aconteceu com ela. Muito obrigado também, Senhor. Utilizando as palavras do Paulo de Osasco, muito obrigado, nós só temos a te agradecer por essa experiência que temos juntos todas as manhãs. E te agradecemos também pela nossa família e por tudo que está acontecendo dentro de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu oro também por esse querido que está com depressão, que está vivendo dias difíceis, que não está conseguindo lidar com algumas realidades da sua vida e está caído, prostrado de alguma forma, sem força, sem energia para tomar decisões. Abençoe a vida dele, por favor, Senhor. O Senhor sabe quem ele é. O Senhor sabe a casa dele. O Senhor sabe a história de vida dele. Abençoe-o, Senhor. Ele que já ajudou tanta gente a se levantar. Ele que já ajudou tantas pessoas a se organizarem mentalmente. Dê força a ele, a sua esposa, para enfrentarem esse momento de dificuldade. E que ele se reerga, que ele consiga se retomar na caminhada. Fortaleça a vida dele. Dê graça. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Que coisa boa, que bom estar aqui com vocês. A Marileide apareceu aqui também. Olá, Marileide. Que bom ter você aqui com a gente. Outros queridos também estão aqui. Muito obrigado. Eu mando um beijo para todos vocês. Quero desejar a todos uma ótima terça-feira. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente às 8 da manhã para mais um programa Oração de Cada Dia. E eu gostaria de te convidar a chamar pessoas, a vivermos essa experiência juntos, de aprendermos o ensino de Jesus e a orarmos uns pelos outros. Tá bom, queridos? Esse programa vai ser reprisado hoje ao meio-dia e às 19 horas pelo aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz e também estará disponível em breve no YouTube para você compartilhar com quem você quiser, tá bom? Beijo a todos, uma excelente terça e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.